Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a leucemia. E antes de continuar com o vídeo, eu gostaria de pedir para você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo, para já deixar o seu like, se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e compartilhar com os amigos. Então vamos pro vídeo. A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, que são os leucócitos, as células de defesa do nosso organismo. Essa doença ela tem início nas células tronco da medula óssea, que é aquela parte mais interna dos ossos, e vai se espalhando pelo corpo através do sangue. A principal característica dessa doença é o acúmulo de células doentes na medula óssea. Isso ocorre quando uma célula sanguínea que ainda não está madura sofre uma mutação genética e se transforma em uma célula cancerosa, em uma célula doente. Essas células têm a capacidade de se multiplicar mais rápido e são mais resistentes do que as células saudáveis. E aos poucos, essas células saudáveis vão sendo substituídas por essas células doentes. E além de perder a sua função de defesa no organismo, esses glóbulos brancos doentes vão acabar limitando o espaço da medula óssea, impedindo que ela consiga produzir outras células sanguíneas, como é o caso dos glóbulos vermelhos, que são as hemácias e os eritrócitos, e as plaquetas. Ou essas células elas vão ser liberadas na corrente sanguínea antes de se desenvolverem completamente. E essa desregularização vai predispor o nosso organismo a infecções, anemias ou hemorragias e outros possíveis sintomas. Existem dois principais tipos de leucemia, que é a mieloide e a linfóide. Elas podem ser classificadas como aguda, que é aquela forma mais rápida da doença, e crônica, que é a forma mais lenta da doença. A leucemia mieloide aguda, ela se desenvolve de forma mais rápida e pode afetar tanto adulto quanto crianças. Mas a incidência dessa doença aumenta conforme a pessoa vai envelhecendo. Esse tipo de leucemia ele é o mais comum e o mais agressivo. Na leucemia mieloide aguda, vai ocorrer uma série de mutações genéticas nas células tronco mieloide, resultando na formação dos blastos, que são aquelas células que vão ficar presas no estágio anterior ao amadurecimento, ou seja, elas não vão amadurecer e vão acabar se multiplicando descontroladamente. A leucemia mieloide crônica vai ter um desenvolvimento mais lento e ela afeta principalmente adultos. Nesse tipo de leucemia, vai ocorrer uma alteração no DNA e vai provocar uma superprodução de granulócitos maduros e imaturos. E por ter esse desenvolvimento mais lento, é muito comum que o paciente ele seja assintomático. A leucemia linfóide crônica, ela é uma doença adquirida e não hereditária. Ela também se desenvolve de forma lenta e pode afetar principalmente os idosos. Nesse tipo de leucemia, devido a um erro genético, os linfócitos eles vão começar a se desenvolver de forma descontrolada, deixando de realizar suas funções. Essa alteração vai provocar o crescimento desordenado dos linfócitos B, que não impedem ou não prejudicam a produção de outras células. Ou seja, por mais que ocorra esse acúmulo de células com problema na medula óssea, não vai comprometer a fabricação e a maturação das células saudáveis. Por esse motivo, em alguns casos, não é necessário realizar o tratamento. Porém, isso é uma decisão que só se cabe mesmo ao médico. A leucemia linfóide aguda é o tipo mais comum em crianças e nesse tipo de leucemia, devido a um erro no material genético, começam a surgir linfócitos imaturos e danificados na medula óssea. Esse erro pode dar origem aos blastos leucêmicos, que ficam parados em estágios anteriores ao amadurecimento, ou seja, eles não amadurecem e nem se transformam em uma célula sanguínea funcional. Esses blastos leucêmicos eles vão se acumular rapidamente na medula óssea,
prejudicando a produção de células normais e saudáveis. Esses erros eles podem ocorrer antes do nascimento, ou seja, na vida intrauterina, ou após desarranjos do sistema imunológico, após quadros de infecções durante a infância. Geralmente, os primeiros sintomas da leucemia começam a surgir quando a medula óssea ela para de produzir as células saudáveis. A diminuição dos glóbulos vermelhos, por exemplo, o paciente ele pode estar adquirindo anemia, ele pode estar apresentando fadiga, dor de cabeça, fraqueza, palpitações. A diminuição dos glóbulos brancos vai causar baixa imunidade, deixando o nosso organismo mais suscetível a infecções que muitas vezes podem ser muito graves. Já a diminuição das plaquetas pode estar causando sangramentos nasais ou na gengiva, manchas roxas ou pontos roxos na pele. E, em geral, o paciente ele pode estar apresentando dores nas articulações, nos ossos, febre, perca de peso sem nenhuma causa aparente, desconforto abdominal, gânglios linfáticos inchados. E o exame mais indicado para avaliar as várias séries do sangue é o hemograma completo, que em caso de dar positivo para a leucemia, vai apresentar em números aumentados de leucócitos, associado a uma baixa no número de plaquetas e hemácias. E em caso de alterações, a confirmação ela será feita através do mielograma, que é um exame da medula óssea que vai estar avaliando a forma das células, os cromossomos, mutações genéticas e o fenótipo da célula também. O tratamento ele tem duas fases. A primeira ela tem como objetivo eliminar células doentes. Essa primeira fase é chamada de indução da remissão. A segunda fase vai ser introduzida estratégias de consolidação para estar combatendo possíveis focos residuais da doença. Caso o paciente ele não responda ao tratamento, é indicado que se faça o transplante de medula óssea. Lembrando que a leucemia ela pode sim voltar, por isso é necessário que o paciente ele sempre esteja fazendo acompanhamento médico, que muitas vezes pode ser por toda a vida. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima!